Glória a Deus. Os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à Frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Cante também em casa, querido. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Esse em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os Gemidos triunfantes, lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu. Só a igreja. Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, Glória, aleluia. Glória, glória. aleluia. Venceu o Rei. Aleluia. Jesus. Irmão Enéas, no solo. Aleluia. Irmão Renan. Irmão Renan, entra aí, querido. E as palmas e a bateria cantam. 1, 2, 3. Glória, glória, aleluia. Oh, 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 glória.
Boa noite, seja muito bem-vindo ao último culto da vitória do ano de 2021. Meu nome é Avelino Ferreira e estarei com vocês durante esta noite. Vamos agora para o nosso momento de oração. Tenho aqui apenas um pedido especial para o nosso presbítero Antônio. Nosso presbítero Antônio está internado, já mandou um áudio dizendo que está se recuperando e nós vamos orar para a plena recuperação do nosso presbítero. E também gostaria de orar pela minha igreja, pela De Kairos. E se você não é da De Kairos, mas está vendo esse culto, fique à vontade para orar pela sua igreja também. Porque é importante que nós continuemos sendo luzeiro onde quer que nós estejamos. Que onde a igreja de Cristo está, ela seja uma bênção para aquele lugar. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia que nós temos para falar e ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, desde já te entregamos nas Tuas mãos o nosso presbítero Antônio. Pai, cuida dele, Senhor, que ele tenha uma recuperação rápida, Senhor, que ele possa voltar para casa, Pai. Muito obrigado pela vida do nosso presbítero, muito obrigado pelo Senhor ter cuidado dele, Senhor, no momento que ele se sentiu mal, Senhor, e continue com ele, Senhor. A Tua igreja ora pela saúde do Teu filho, do Teu servo, Senhor Deus. Pai, coloque ali médicos segundo a Tua vontade, enfermeiros segundo a Tua vontade, e usa a Sua mão poderosa e miraculosa para resgatar a nossa irmã. Muito obrigado pela vida do presbítero Antônio. Senhor Deus, estamos encerrando mais um ano. Eu gostaria de agradecer pela minha igreja, Senhor, a De Kairos, e pela igreja do irmão também, que está vendo esse culto neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada membro, cada pastor, Senhor, cada irmão que ali serviu, cada irmão que ali esteve como membro, cada irmão, Senhor, que visitou a De Kairos nesse ano de 2021. Pai, preserva a Tua igreja, Senhor. Conserva o pastor Marco, pastor presidente, Senhor Deus. Dê-lhe sabedoria, direcionamento, Senhor, para continuar, Senhor, com aquele luzeiro, aquele hospital espiritual ali na rua São Francisco Xavier, Senhor. Pai querido, Deus amado, continue nos direcionando, Senhor, para que possamos ser bons servos da obra que é Tua, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela De Kairos. Muito obrigado pela igreja do irmão que nos assiste nesse momento, Senhor Deus. E, Pai, nos dê direcionamento para que possamos ser a voz de Cristo nessa terra. Aqueles que fazem a Tua vontade e não a vontade de cada igreja. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por tudo. Nos dê um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Momentos de aviso. Só lembrando, dia 2 de janeiro, você não vai se esquecer, é o primeiro domingo do mês de janeiro e o primeiro domingo do ano. Então você não pode perder. Às 9 horas da manhã, teremos uma escola bíblica dominical. Estamos começando um novo trimestre, então teremos uma nova lição que está aparecendo para você aqui nesse momento na tela. Ela fala sobre a supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Todo bom crente tem que ter lido pelo menos uma vezinha, que seja a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Na verdade, todo bom crente tem que ler a Bíblia todos os dias. E é justamente por isso que eu já deixo aqui o convite para você. O link vai aparecer aqui na descrição desse vídeo para você ler conosco o plano da Bíblia anual. Esse ano de 2021, nós fizemos o plano de leitura da Bíblia cronológico. E o ano de 2022, nós faremos o plano de leitura bíblica canônico. Não perca, começamos no dia 1º de janeiro e terminamos apenas no dia 31 de dezembro de 2022. O link, mais uma vez, repetindo, está na descrição desse vídeo. Lembrando que dia 15 a 17 de abril teremos o encontro Metanoia. Na verdade, o Retiro Metanoia. O valor total é R$300 e estão convidados todos os jovens acima dos 13 anos de idade.
claro que esse valor você pode ir diluindo até a data do evento, aí pagado em suaves prestações. Por favor, procurem um dos líderes de jovem da AD Kairos para participar do Metanoia. Olá, seja bem-vindo ao último culto da vitória deste ano, ao último culto da AD Kairos no ano de 2021. Eu não sei como é que foi para você esse ano, mas particularmente para mim foi um ano muito complicado. Eu perdi 4 parentes diretos, alguns vítimas de Covid, outros não, mas foram pessoas que eram para mim muito especiais. Fizeram parte da minha infância, adolescência, juventude, e algumas delas eu tinha até mesmo um carinho na fé por essas pessoas que partiram. 2021 foi, sem sombra de dúvidas, o ano que eu mais fui a funerais na minha vida. Eu acredito que esse ano, se eu juntasse toda a minha vida até 2020, eu não tive a mesma quantidade que eu tive em 2021 de idas a cemitérios. E também, eu posso contar mais ou menos a mesma coisa a respeito de visitas em hospitais. Também foi o ano onde eu fiz mais visitas a hospitais. Esse ano eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto. Eu vi amizades de longuíssima data se desfazerem por causa de brigas políticas. Como se o mundo terreno fosse muito mais importante do que o mundo espiritual, que o reino dos céus, quando na verdade não é. Foi um ano onde eu, tentando resolver todos os problemas, trouxe para mim um problema de saúde. Esse ano demonstrou o quão a nossa vida é curta, o quão nós somos frágeis, o quão nós ainda estamos ligados às coisas terrenas e às coisas materiais, o quão limitados nós somos diante a imensidão que é o mundo que nos cerca. A pergunta que eu faço, que você deve fazer é: apesar disso tudo, eu tenho motivos para agradecer a Deus nesse ano de 2021, mesmo em cenários e contextos tão difíceis? E sempre quando a gente tem uma dúvida, o ideal é que a gente consulte o bom conselheiro, o maravilhoso conselheiro que é o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou através da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de contar para você a história de Jó. Se você já leu o livro de Jó, o capítulo 1 e 2, tem um diálogo interessante. Primeiro, apresentando Jó, dizendo que ele era o homem mais rico de Uz, que ele era uma pessoa sábia, que ele fazia sacrifício pelos filhos deles, caso esses filhos deles tivessem cometido algum pecado, e que ele era um homem justo. E na sequência, a gente tem uma conversa entre Deus e Satanás. Deus apresentando o servo dele, Jó, e permitindo, porque Satanás só toca naquilo que Deus permite permite que Satanás toque na vida de Jó. E nisso Satanás rouba de Jó a saúde dele, toda a riqueza que Jó possuía, todas as posses que ele tinha. Ele perde tudo, gado, fazenda, tudo. Ele perde, são mortos todos os filhos e filhas de Jó. E nesse contexto de extrema dificuldade, num contexto onde nós teríamos muita dificuldade de continuar com a nossa fé, Jó manteve-se perseverante na fé. É nesse contexto de desolação e destruição que ele vai dizer o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E não ficou por aí. Como se não bastasse que Satanás tocasse na vida de Jó e fizesse uma verdadeira bagunça na vida de Jó, ele ainda vai receber a visita de alguns amigos. E, em especial, 3 desses amigos. Era um amigo que diz que Jó sofria, então ele era um grande pecador.
porque para ele faz só sofre quem peca. E Bildade, se há sofrimento, então há pecado oculto. Ele falava para Jó que Jó tinha alguma coisa que ele não queria contar para os outros e era pecado oculto, e por isso ele tinha sido castigado por Deus. E tinha Zofar, que dizia que se Jó fosse justo, ele não passaria por essa tribulação. Esses três amigos de Jó apresentaram o que o mundo acredita que os cristãos têm. E também aqueles que vendem um falso cristianismo também o fazem. A partir do momento que você aceitou a Cristo, a partir do momento que você passou a confiar na Bíblia, você não vai sofrer absolutamente mais nada. Se você for bom, confessar a Cristo, nada de ruim acontecerá para você. Mas a história de Jó, que está na Bíblia, diz exatamente o contrário a isso. Mesmo os justos terão aflições. Mesmo os crentes terão provações nessa terra. As perdas, a doença, aquilo que estava se tornando insuportável para Jó, em determinado momento de tanta aflição, ele faz o clamor que é mais contundente, e particularmente eu acredito que é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Ele chega e fala o seguinte para os amigos dele, e falando isso, olhando para o Senhor, ele diz: ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus como quem defende a causa de um amigo. Jó reconhece que existe alguém que pode defendê-lo, apesar de tudo que acontece, apesar de toda a situação que ele está, todas as perdas que ele sofreu. Ele fala: olha, lá no alto tem um que defende a minha causa como um amigo. Jó não sabia, ele é tido como o primeiro livro escrito da Bíblia, embora não seja o primeiro na lista de leitura, mas o primeiro a ser escrito na Bíblia. Jó não sabia quem era, eu e você sabemos quem é esse amigo que nos defende perante Deus de toda a injustiça do mundo. Perante Deus, diante do acusador das nossas almas, Satanás. Você tem um advogado em tempo integral te defendendo perante o Altíssimo. Jó era um homem justo, mas nem por isso ele foi poupado das mazelas desse mundo. Jó é a prova que nós não seremos blindados de sofrimento, mas é a prova de que no sofrimento o Senhor está conosco. Após muita discussão, após Jó refletir sobre o que havia sido dito para ele, após Jó conversar com Deus, ele vai encerrar o seu texto também, mais um versículo que você deve ter marcado na sua Bíblia, porque ele é muito bonito. Ele diz o seguinte: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Deus, mas agora os meus olhos te viram. E quantas das vezes, no nosso momento de aflição, no momento de perda, no momento de derrota, no momento onde nós nos sentimos insignificantes, você sente a presença do Senhor, aquela mão poderosa te puxando do buraco. Se antes você ouviu falar, se antes você ouviu que Deus fazia milagres, é no momento do desafio, da dificuldade, onde você vai passar a enxergar o Senhor na sua vida. De uma forma como talvez você nunca tenha visto antes, porque Deus continua com você, apesar das piores provações que você possa estar passando. Deus está com você no barco, está na sua caminhada, está com você onde você estiver. Você pode estar no hospital, presídio, pode estar em casa, no seu trabalho. Deus está com você. E não foi só Jó. Gostaria de contar também a história do profeta Abacuque. Abacuque pega ali o finalzinho do reino do sul, do reino de Judá. Você conhece a história da Bíblia. Você tem a fundação do reino de Israel, né? Ou seja, o povo de Deus se transforma num reino através de Saul. Depois vem o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, que embora fosse o homem mais sábio que essa terra já viu antes de Cristo, é claro, acaba
tendo ali um problema e divide o reino. O filho dele já pega um reino que é dividido, né? E aí você tem ali Roboão e Jeroboão, e você tem os reinos divididos de Israel de um lado e Judá do outro lado. Israel é o reino do norte, é o reino que cai primeiro. Na sequência vai cair o reino do sul, o reino de Judá, que é justamente o momento em que o profeta Abacuque vai começar ali um diálogo com Deus. Abacuque é esse profeta ali que pega o finalzinho do reino de Judá e vê a queda dele acontecer. Ele olha para o povo de Israel, o povo que era o povo de Deus, que havia sido formado pelo próprio Senhor, e vê o quão corrupto aquele povo havia se formado. Ele vê o quão desviado eles estavam dos ensinamentos de Deus. Ele olha e conversa com Deus, e ele faz uma petição ao Senhor. Vamos lá em Abacuque, capítulo 1, 2 a 4. Aliás, Abacuque é um livro muito curtinho, eu recomendo a leitura dele, que também é um livro muito interessante. Ele pede ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras iniquidades e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Então Abacuque olha aquela situação e clama: Senhor, justiça. Eu preciso que o Senhor exerça seu juízo contra os maus que existem no teu povo. E Deus vai dar uma resposta para Abacuque, embora não seja exatamente a resposta que Abacuque esperava ouvir. Ele diz: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como uma ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. A resposta que o Senhor deu para Abacuque foi: Abacuque, você está certo. Você está totalmente correto. E é por isso, Abacuque, eu vou levantar um povo que é muito pior do que o meu povo, mais corrupto, mais idólatra, mais violento, mais injusto, mais terrível. E esse é o povo que fará justiça contra o meu povo. E nesse momento, Abacuque entra em choque. Meio que não era bem isso que eu havia pedido. Porque esse povo violento, esse povo que ia chegar de forma intransigente e impetuosa contra o povo de Deus, não ia perguntar quem era justo e quem era injusto para punir apenas os injustos. E Abacuque fala com Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles. Então, Deus vai responder a Abacuque. Recomendo que você leia todo o capítulo 2 para compreender bem essa história. Ele mostra que aquela nação, representada pela Babilônia, também um dia terá o seu dia de encontro com o Senhor. E todas as obras que eles fizeram, ruins, também serão julgadas. Eles também terão que pagar por aquilo que eles fizeram. Mas que naquele momento, a Babilônia era um instrumento de Deus para executar juízo para o povo de Israel. O livro de Abacuque nos mostra o quão, independente de como nós nos comportamos, aquilo que nós temos ou acreditamos, todos um dia terão um encontro com nosso Senhor. Crentes ou não crentes, os que têm fé e aqueles que vivem pela aparência
todos teremos o nosso dia com o Senhor, olhando para nós e julgando aquilo que nós cremos e aquilo que nós fizemos. Abacuque sabia que o povo de Deus iria sofrer. Abacuque sabia que os babilônios não separariam os justos dos injustos. Todos sofreriam nessa terra. Mesmo assim, apesar disso tudo, ele foi grato ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque diz que apesar daquele momento sofrido, dolorido e aos olhos humanos, talvez injusto, ele fala, olha, eu, mesmo assim, me alegro no Senhor, exulto, eu louvo ao Deus da minha salvação. Pode ser terrível, pode ser horrível, mas eu sei que Deus é o Senhor de todas as coisas. E quantas outras histórias esta Bíblia nos conta de pessoas que passaram por provações terríveis. Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, viu 3 dos seus filhos falecerem. Elias, aquele que era o profeta, a boca de Deus nessa terra, foi perseguido e humilhado. Em determinado momento, o sofrimento dele era tanto que ele pediu para morrer. Deus não permitiu que ele assim fizesse, porque ainda havia trabalho para Elias. E Elias foi grato ao Senhor, apesar da provação. Jeremias, também mais um profeta ali, pré-exílio, e aquele que fez as lamentações depois de ver a derrocada que havia acontecido com o reino de Judá, com o povo de Deus. Jeremias tentou de todas as formas avisar a todos sobre o juízo de Deus que seria exercido sobre aquele povo. E por ele fazer o trabalho de Deus, ele foi preso, humilhado, espancado, torturado, sofreu zombaria, e tudo de ruim aconteceu com Jeremias. E mesmo assim, ele não abandonou, ele não deixou de estar do lado do Senhor. No Novo Testamento, quantos exemplos nós temos? Paulo, Pedro, Estevão, homens que morreram por falar a palavra de Deus. Homens que, apesar de toda a dificuldade, todo o desafio, eles continuaram fiéis a Deus. E Paulo mesmo vai dizer aquelas frases lindíssimas: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que o bom combate era estar sempre do lado do Senhor. Provações? Muitas. Prisões? Diversas. Situações ruins? Perdi a conta. Mas ele sabia que ele estava fazendo algo bom, que era a palavra de Deus, que era o cumprimento da vontade do Senhor. E que dizer sobre todos esses sacrifícios? O maior de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, que nós acabamos de mencionar, vai chegar a escrever: olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, resumo o que vemos até aqui. O que a Bíblia nos diz é, sim, todos nós passaremos por provações. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas, acima de tudo, o Senhor não nos deixa. É necessário. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos advertiu. Olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. Nós, apesar de tudo isso, apesar do que a gente viveu no ano de 2021, um ano que realmente é marcante, apesar de tudo isso,
eu e você, nós ainda estamos aqui. E nós não estamos aqui apenas para fazer peso nesse mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. Quando as pessoas estão desesperadas, sem esperança, o cristão é esperança. É aquele que tem a resposta para os problemas e desafios. É aquele que não aguarda que a vida seja maravilhosa nesse mundo. É aquele, como também disse o apóstolo Paulo lá para a carta aos Romanos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória do reino dos céus é incomparável. Nós podemos sofrer, mas temos fé, convicção que Cristo é poderoso para curar as dores mais profundas da nossa alma. Podemos ter perdas, mas temos certeza do reencontro com aqueles que tomaram uma posição de fé com Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos sofrer derrotas, e algumas delas são dolorosas, principalmente quando acontece no seio familiar, no núcleo da família. Mas o Senhor é que nos dá mais um dia para lutarmos. E sabendo que nós não lutamos sozinhos, nós lutamos com o general dos generais, com o Senhor dos senhores, com aquele que não é que ele luta com você, mas ele luta por você. E aquele seu parente, aquele seu filho, filha, marido, esposa, que não se converteu ainda, não se entregou a Cristo, Deus te deu mais um dia para que você possa lutar. Esse ano apresentou desafios que pareciam intransponíveis. Parecia que você jamais ia conseguir superá-los. Momentos você teve vontade de se esconder. Houve momentos que você talvez tenha desejado morrer. Mas apesar disso tudo, você chegou até aqui. A vida dentro de você. Seu coração bate, seu sangue circula, o seu pulmão respira. O seu pulmão respira. Sua alma permanece no seu corpo. E você tem mais um dia. Mais um dia. Que você pode acordar e levantar e dizer, olha, até aqui eu tenho vida. Até aqui eu tenho esperança. Até aqui eu tenho a convicção no que está por vir. É muito melhor do que o que já passou. Até aqui eu tenho fé que Jesus está comigo e por isso eu não posso ser derrotado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você refletisse sobre a vida de Jó, sobre Abacuque e sobre tudo o que nós comentamos aqui durante esse culto. E agora, no íntimo do seu coração, eu quero que você responda essa pergunta. Eu tenho motivos para agradecer a Deus? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esse ano que passou, Senhor. Houveram desafios, muitos desafios, mas até aqui nós temos certeza que chegamos porque o Senhor está conosco. Senhor Deus, continue nos ajudando a suportar as aflições da vida, Senhor. Continue nos ajudando a compreender que o Senhor continua do nosso lado. Pai querido, nós só temos a agradecer a Ti, Senhor. Nos momentos bons e nos momentos difíceis, sabemos que todos eles pertencem ao Senhor. Nos momentos bons e nos momentos difíceis, sabemos que o Senhor esteve conosco. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está vendo esse culto neste momento. Pai querido, Deus amado, obrigado por aquelas pessoas que nos deixaram, Senhor Deus. Senhor, obrigado pelo momento que passamos com elas. Obrigado, Senhor Deus, pelas referências que algumas delas se tornaram em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus. Pai, continue nos ajudando, Senhor.
nos dê intrepidez, coragem, vontade, Senhor Deus, para que nós possamos pregar a sua palavra. Esse é o seu desígnio, esse é o que o Senhor mandou, ordenou que nós fizéssemos. Nos ajude nessa missão, Senhor Deus. Pai, que nós possamos falar de Cristo com intrepidez, com sabedoria e com vontade. Senhor Deus, desde já nós oramos por esse ano que vai se iniciar. Esse ano, Senhor Deus, que teremos uma disputa política acirrada, Senhor. Pai, que amizades não sejam desfeitas por causa de questões terrenas, Senhor Deus. Porque nós não somos desse mundo, nós pertencemos à pátria celestial. O nosso reino não é aqui, o nosso reino é o reino dos céus. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecermos unidos enquanto a sua igreja, Senhor Deus. Pai querido, Deus amado, que nós possamos dar um bom testemunho a esta nação, Senhor Deus. Que nós possamos ser missionários, Senhor, agentes teus, onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, seja em casa, na família, na faculdade, onde nós estivermos, Senhor Deus, que nós sejamos a paz, que nós levemos a paz de Cristo e a tua santa mensagem. Muito obrigado por 2021 e desde já, Senhor Deus, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez em toda a nossa vida. Muito obrigado. Senhor Deus, continue nos protegendo nesse restante de noite e nos proteja também, Senhor, no restante dessa semana. Que nós possamos, Senhor Deus, entrar no ano de 2022 sempre com a sua doce e poderosa presença perto de nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.